E se alguém dissesse pra você que você não é especial? Olá, meu nome é Gia, esse é o canal Arrocha, eu quero trocar uma ideia com você sobre esse assunto. Você não é especial, hein? Eu sei que essa ideia é um pouco desconfortável, especialmente porque a gente vive numa sociedade que prega justamente o contrário. A gente consome todo tipo de material que faz a gente acreditar justamente que nós somos sensacionais e maravilhosos. Mas essa ideia é um pouco perigosa quando ela entra no ambiente religioso e quando ela começa a afetar a forma com que nós nos relacionamos com Deus, ou quando ela começa justamente a pautar a forma com que nós nos relacionamos com Deus. Mas antes de explicar por que ela é uma ideia complexa e perigosa no nosso relacionamento com Deus, eu te convido a responder a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Ou melhor, como você se relaciona com Jesus? Para algumas pessoas, Jesus é visto como uma espécie de complemento, uma garantia de que as coisas na vida darão certo, de que os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos pessoais serão alcançados e realizados plenamente. Algumas pessoas enxergam um planejamento, um treinamento, uma metodologia, uma filosofia, o esforço próprio e Jesus como sendo a mesma coisa. Jesus assume quase um papel de torcedor, uma espécie de garantia espiritual de que os meus sonhos, as minhas realizações, as minhas metas pessoais serão todas alcançadas ao longo da minha vida nesse mundo. Jesus deixa de ser aquele que é o Salvador, aquele que é o meu Redentor, aquele que me deu acesso ao Pai, para ser uma espécie de torcedor, uma espécie de garantia de sucesso da vida nesse mundo. E essa dinâmica é um pouco problemática porque ela não só distorce a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, como ela também é mentirosa e enganosa. Deus de fato é alguém misericordioso, Deus de fato é alguém gracioso, Jesus de fato disse que está ao nosso lado, nos abençoando e nos conduzindo na nossa caminhada nesse mundo, só que ao mesmo tempo Jesus sempre foi bastante honesto. Ele em nenhum momento disse que ao nos tornarmos seus seguidores, teríamos uma vida imune a sofrimentos ou a angústias ou a preocupações. Jesus nos disse claramente que aqueles que o seguem passariam por dificuldades e por provações ao longo da sua vida nesse mundo. Jesus disse claramente: no mundo vocês vão passar por aflições. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas ele prometeu a presença dele em meio às dificuldades, em meio às provações que nós enfrentamos ou enfrentaremos ao longo da nossa vida nesse mundo. Por isso é importante dizer a você que você não é alguém especial. Eu sei que talvez você não concorde muito com essa ideia e que talvez até você tenha lembrado de alguns textos que falam ou que destacam o quão especiais nós somos. E talvez você tenha lembrado, por exemplo, o texto de Gênesis 1:27 que fala: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou ainda do Salmo 139, versículos 15 e 16 que dizem: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Ou ainda o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ou ainda o texto bastante conhecido de 1 João capítulo 3, versículo 1, que diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós, o seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Nestes e em vários outros textos bíblicos, o papel e o destaque para o ser humano e a sua importância diante de Deus ou para Deus é destacado. No entanto, é importante a gente perceber que em cada um desses textos e em vários outros textos da Escritura, o sujeito ativo da ação, aquele que realmente faz alguma coisa, aquele que toma uma iniciativa, aquele que faz a diferença na história, nunca é o ser humano, mas é sempre Deus. Deus é o protagonista da história. Deus é aquele que conduz o ser humano em suas iniciativas, em suas atividades, em sua jornada nesse mundo. Portanto, você não é especial, eu não sou especial, nós não somos especiais. Deus é especial. Diante disso, talvez você possa concluir: se é assim, então Deus não se importa comigo. Então quer dizer que Deus não está nem aí para mim, para as minhas angústias, para as minhas preocupações, então lascou. Se eu não sou especial, então Deus não me ama. É isso mesmo? É isso mesmo? É assim que eu tenho que acreditar? É isso que tu quer me dizer? Tu quer me deixar triste? Tu quer me deixar deprimido? A verdade é que é óbvio que Deus se importa com você. Deus se importa sim com a sua angústia. Deus se importa sim com aquilo que tira o seu sono. Deus se importa sim com a sua ansiedade. Deus se importa com você. Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa tanto que deu seu filho por amor a cada um de nós. Deus se importa tanto que ele vem até o nosso encontro. E essa é a questão. Ele vem. Deus se importa conosco.
Portanto, ele é especial. E ele nos ama porque ele é amor. E ele nos ama porque é isso que ele é. Ele nos ama porque essa é a essência de Deus. Portanto, ele é especial. E ele nos ama e ele se importa com cada um de nós, não porque nós temos uma boa metodologia, não porque nós temos algo de bom a oferecer, não porque nós temos um treinador sensacional e maravilhoso, não porque nós temos uma filosofia de vida única. Não, Deus se importa com cada um de nós porque ele é amor, porque Deus deu a sua vida para que você pudesse viver. Deus se importa com você porque é assim que é assim que ele é. Não porque você tem algo de bom a oferecer. Quando a gente inverte essa ordem, quando a gente muda esse tipo de perspectiva, a gente faz algumas inversões que são bastante perigosas. A gente coloca o ser humano como sendo o protagonista da história. E a gente pode cair numa série de distorções, como por exemplo as que pregam a teologia da prosperidade ou a teologia coaching, que colocam no ser humano um valor muito elevado, ou que colocam no ser humano uma capacidade de agradar a Deus, ou de atingir um certo nível de santidade, ou de atingir um certo nível que o coloque como digno de chegar diante de Deus e exigir que Deus o abençoe. Isso é extremamente problemático porque, primeiro, não encontra base bíblica nenhuma. Em nenhum texto bíblico nós encontramos margem para esse tipo de teologia. Além do mais, esse tipo de concepção, ou de percepção, ou de vida de fé, ou de relacionamento com Deus, leva ou nos conduz a uma série de frustrações. Nos leva a nos decepcionarmos com Deus, a nos afastarmos de Deus, nos leva em última análise à condenação. Por isso, o que nós precisamos entender é que nós não somos especiais por nós mesmos, mas nós somos amados por um Deus que é misericordioso, que é gracioso e que é amoroso. E quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva sobre a vida, a nossa perspectiva sobre o mundo, sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada e as nossas responsabilidades e missão aqui mudam completamente. Quando entendemos isso, nós paramos de tentar manipular Deus para os nossos próprios sonhos ou metas pessoais, mas passamos a viver de acordo com a sua graça, com a sua bondade, vivendo a nossa vida, tentando orientá-la de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, com as obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas nesse mundo. Essa é a verdadeira liberdade que Cristo nos dá, aquela que nos liberta do nosso próprio ego, da nossa compreensão limitada das coisas, das nossas buscas e dos nossos sonhos e das nossas metas para esse mundo que muitas vezes ocupam o lugar ou o local de destaque na nossa vida. Que Deus nos dê essa maturidade, que a gente possa perceber constantemente o quão especial Deus é na nossa vida, o quão amoroso Ele é, e que nós possamos abandonar essa ideia de que nós somos o centro do universo e abraçar essa ideia de que Deus é o centro de tudo, o centro das nossas vidas. Valeu! We'll be right back.